Deus. Salve a igreja na paz do Senhor. Amém? Glória a Deus. Porque esse foi o dia que o Senhor escolheu para nos abençoar. Esse foi o dia que o Senhor fez para derramar a bênção dele sobre a nossa vida, sobre a nossa casa e sobre a nossa família. Abra a tua Bíblia em 1 Reis, capítulo 17. Do verso 1 ao verso 9. Glória a Deus. 1 Reis 17, do verso 1 ao 9, nós vamos ler. Amém? Todos acharam? Amém? Diz assim a palavra. Então, Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nesses anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: vai-te daqui, e vira-te para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passados dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali, e eis que ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Somente até aqui, igreja. Amém? Glória a Deus, bendito é o nome do Senhor. Glória a Deus. Igreja, essa palavra ela é tão maravilhosa, ela é tão edificante, e ela mostra para mim e para você o cuidado que Deus ele tem na vida de quem confia nele, na vida de quem espera nele, na vida de quem se torna dependente dele. Podemos passar por qualquer situação, se nós nos tornarmos dependentes de Deus, Deus ele vai estar cuidando da nossa vida. Nós vemos aqui essa história do tempo de Elias. Os reis, eles faziam aquilo que era mal aos olhos do Senhor, ensinavam o povo de uma forma que afastava as pessoas de Deus. Os líderes religiosos, eles não pregavam a verdade, não pregavam a palavra de Deus. Eles faziam aquilo que era do agrado do rei. Eles levavam palavras que agradavam o rei, que alegravam o coração do rei, mas desagradava ao Senhor. E isso fez com que o povo se afastasse da presença de Deus, fez com que o povo adorasse a outros deuses. E Deus estava vendo tudo isso. Mas diante dessa situação, Deus ele levanta profetas para fazer a vontade dele. Deus levanta uma geração de Elias para fazer a vontade dele. E nós vemos aqui que Elias foi levantado como profeta para pregar a verdade. Doa quem doer, não importa o que vão pensar, o que vão achar, o que vão falar, mas Elias ele falava a verdade. E aqui Deus ele traz uma revelação para o profeta que durante um período não haveria chuva sobre a terra. Então Elias tinha uma missão de levar essa mensagem dura para o rei. Elias sabia que o rei não iria se agradar, mas Elias ele falava a verdade. Ele vai até o rei Acabe e ele leva essa mensagem para o rei, que era para se preparar, porque durante um período de 3 anos e meio não haveria chuva sobre a terra. Isso não agradaria o rei. E naquele tempo os profetas de Deus que eram levantados por Deus, eram perseguidos pelos reis, porque não agradava aquilo que o rei ele queria ouvir, porque o profeta ele falava a verdade. Então Elias ele não se preocupou o que poderia acontecer com ele, mas ele se preocupou em fazer a vontade de Deus. Então ele vai e leva a mensagem
sabia que Elias iria ser perseguido. Elias, ele estava na mesma situação, no mesmo processo que aquele povo iria passar, né? A seca que viria sobre a terra durante 3 anos e meio, Elias também iria passar pela mesma situação. Mas eu quero te dizer, não importa a situação que nós tivermos que enfrentar, se a nossa confiança, se a nossa dependência estiver no Senhor, no meio da dificuldade, Deus ele vai se fazer presente na nossa vida para nos sustentar, para guardar, para nos livrar do mal que vem sobre a nossa vida. E foi o que aconteceu com Elias, né? Deus ele fala novamente através da sua palavra. Olha a importância da palavra de Deus, olha a importância de nós ouvirmos aquilo que Deus ele tem para falar no nosso coração. Deus fala novamente com Elias, envia a palavra para ele e fala: Elias, você vai sair da onde você está e você vai até o ribeiro de Quiate, porque ali eu vou te sustentar. Ali você vai ter água para beber, não vai ter chuva, mas vai ter água. Não vai ter chuva para regar a terra, para que o povo possa semear e colher o alimento. Não vai ter, mas eu já preparei o alimento para a tua vida, já preparei todas as coisas. Elias ouviu Deus falar. Então Elias obedece e vai ali diante do ribeiro, né? E pode parecer algo tão irônico. Naquele tempo, né, as nações tinham uma lei, que as nações tinham que sustentar o profeta. Mas Deus não usa da lei do homem, mas Deus usa da sua sabedoria. E Deus faz algo tão tremendo, que Deus usa a vida de um corvo, né, uma ave, um pássaro, que se alimenta de comidas imundas, de comida suja, mas Deus usa, né, aquele corvo para trazer o alimento para Elias, para sustentar Elias. Então Elias não tinha com o que se preocupar com o que comer, porque Deus já havia preparado tudo, né? Da parte da manhã Elias tinha o alimento, e antes de dormir Deus também enviava o alimento para que Elias pudesse se sustentar. E ele tinha água para beber. As outras pessoas talvez não tinham de onde tirar água, porque não servia a Deus. É isso que acontece com quem não serve ao Senhor. Entra em desespero, entra em pânico, não tem situação, não tem solução. Mas aquele que está na presença do Senhor, Deus sempre prepara uma porta de escape. E o segredo de nós recebermos o escape do Senhor é não entrarmos em desespero, é não entrarmos em pânico, porque quando nós entramos em desespero, nós deixamos de ver o agir de Deus na nossa vida. O desespero, ele traz cegueira para a nossa vida. O desespero faz com que muitas vezes, né, nós andamos por caminhos, né, que nós não enxergamos a saída, não enxergamos solução, porque o desespero traz medo, o desespero cega a nossa visão. E a Bíblia nos ensina que nós temos que confiar plenamente no Senhor, que não temos que entrar em desespero. Nós temos que ter os frutos do Espírito na nossa vida. Quando nós temos os frutos do Espírito, pode aparecer qualquer situação, mas nós vamos ter um equilíbrio na nossa vida. E o equilíbrio, ele vai fazer com que você avance, com que você persevere, e não deixe que o medo ele venha te dominar. Igreja, não perca o foco. Se você perder o foco, você vai sair daqui da mesma forma que você entrou. Presta atenção na palavra, né? Então, nós temos que ter, né, esses frutos do Espírito Santo. Elias ele tinha. Elias ele estava focado no Senhor, por isso que ele não entrou em desespero. Ele pode ter até sentido medo, mas ele não deixou que o medo viesse dominar a vida dele. Ele sabia que, né, se ele ouvisse a voz de Deus, Deus iria cuidar da vida dele, como cuidou, como sustentou, e como Deus tem sustentado a tua vida também. Como até aqui Deus ele tem cuidado de você, Deus tem cuidado da tua casa, e Deus tem cuidado da tua família. Você pode passar por dificuldade, você pode passar por um problema no teu trabalho, você pode passar por perseguição, você pode passar até por enfermidade, mas Deus ele cuida da tua vida. Deus é o Deus que te sustenta, Deus é o Deus que tem te ajudado e não tem deixado faltar nada. Talvez você não esteja vendo nada acontecer, mas Deus está trabalhando em teu favor. Deus está cuidando da tua vida. Talvez você está esperando que aquilo que você precisa venha de lugar, mas Deus ele é tão extraordinário que ele traz de lugar que você nem imagina. Não foi o que aconteceu com Elias? Elias imaginava que ele iria ser sustentado por um corvo. Não, mas Deus faz dessa forma. Deus ele usa na sabedoria dele. Deus ele tem os meios dele de trabalhar. E ele
traz em lugares que nós nem pensamos e nem imaginamos. Então aquieta o teu coração, acalma o teu coração, porque aquilo que você necessita, se você confiar, Deus ele vai trazer. Deus ele vai te surpreender. Deus ele vai abrir portas que você nem imagina que ele pode, que essa porta ela poderia ser aberta, porque ele tem a chave, ele tem a chave da vitória, ele tem a chave que traz à existência aquilo que não existe. O que nós precisamos é confiar no Senhor. Nós precisamos descansar no Senhor. Está perseguindo, deixa perseguir. Estão falando, deixa falar. Porque enquanto estão falando de você, estão perdendo tempo. Só não perca o seu tempo com aqueles que ficam falando, mas pega o teu tempo para adorar o Senhor, para glorificar o nome do Senhor, para conhecer mais de Deus e confiar mais nele. Porque quanto mais você confia, mais o teu coração descansa. Porque quando você confia, você se sente seguro. Você vai começar a enxergar a grandeza de Deus diante daquilo que você enfrenta no teu dia a dia quando você confia plenamente no Senhor. Você não deixa que o medo ele venha te dominar, mas você vai ter domínio sobre esse sentimento do medo. Você pode até sentir, mas você não vai permitir que esse medo ele te paralise. Porque você tem o Espírito de Deus. Deus não te deu o espírito do medo. Veja que o medo ele é o espírito. Deus não te deu o espírito do medo, mas Deus te deu um espírito de fortaleza. Você é forte, você pode. Se você tem Deus na tua vida, você pode avançar, você pode perseverar, você pode vencer. Você é um vencedor, você é uma vencedora. Então confia, busque mais a presença do Senhor para conhecer mais quem é Deus, para confiar mais no Senhor. Assim Deus fez com Elias, cuidou de Elias. Ele não se desesperou, mas os dias vão passando e aquele ribeiro, água seca. E agora? Não tem mais aonde tirar água. Nós sabemos que o nosso corpo ele precisa de água. Nosso corpo ele precisa ser alimentado pela água. Mas Deus ele continua trabalhando. Deus ele não deixou de trabalhar. E Deus agora deu uma ordem, fala novamente com Elias. E Elias ouve a palavra de Deus. Agora Deus fala: Elias, você vai sair daí, da onde você está, nesse ribeiro. Agora você vai até Sarepta, porque ali eu já ordenei alguém que cuida de você. Eu já ordenei uma mulher viúva, que ali ela vai te sustentar. Naquele momento, qual foi o pensamento de Elias? Deus já preparou, ali já tem uma mulher, e essa mulher, ela é bem sucedida. Essa mulher, ela é bem de vida. Essa mulher, financeiramente, ela já está resolvida. Seria o meu pensamento, seria o teu pensamento. Se Deus está falando, olha, vai, porque ali já tem uma provisão para a tua vida, então você já vai pensar, que é onde Deus está te enviando a uma grande prosperidade. Mas Elias, ele se levanta e ele vai. Elias caminha até aquela cidade. Quando ele chega na porta da cidade, ele se depara com aquela mulher, e Elias pede água para aquela mulher. Enquanto ela vai buscar água, Elias chama novamente e pede para que ela trouxesse algum alimento para que ele pudesse comer, porque ele estava com sede e ele estava com fome. E aquela mulher volta e ela responde para Elias: vive o teu Deus, porque na minha casa eu não tenho nada, eu só tenho um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, que eu vou fazer a última refeição para mim e para o meu filho, e ali nós vamos comer, e ali nós vamos comer. Aquela mulher já tinha decretado a morte dela, porque ela não tinha mais esperança, ela não tinha mais de onde tirar o sustento, o alimento, para poder colocar dentro da sua casa. A situação daquela mulher era mais precária do que a situação que Elias ele estava vivendo. Mas Deus ele faz essas coisas, manda Elias para um lugar onde não tem nada, e Deus ainda fala que vai ser aquela mulher vai sustentar. Como que ela pode sustentar se ela não tem nada dentro da sua casa? É aí que entra o poder de Deus. Talvez você não esteja vendo nada, talvez você fale, mas Senhor, eu tenho tão pouco, e o que é esse pouco para que eu possa viver o meu milagre? Aleluia! Não olhe para o tamanho ou para a quantidade que você tem, mas olhe para a qualidade que está nas suas mãos, e essa qualidade você pode entregar nas mãos de Deus, e se você crer, essa qualidade, esse pouco que você tem de Deus, ele vai multiplicar no mundo. É aí que entra a nossa fé, é aí que entra a nossa atitude, é aí que entra a nossa confiança, a nossa dependência. Ou eu creio ou eu não creio. Não importa o tamanho, a quantidade que eu tenho, o que importa é o tamanho do Deus que eu
E Elias falou: mulher, você disse muito bem, né? Só que não vai ser feito como você quer. Você disse que vai fazer para você e para o teu filho. Não. Você vai fazer sim, mas vai ser primeiro para mim. Elias ali, ele estava representando Deus, porque ele era o profeta de Deus. E aquela mulher, ela poderia ter rejeitado a palavra de Deus, mas Deus sabia a situação daquela mulher, que era precária. Deus sabia o que passava no coração daquela mulher, que ela ia decretar a morte dela e do seu filho. Deus sabia que ela ia fazer a última refeição. Então o que Deus faz? Deus levanta o profeta e Deus envia o profeta onde há necessidade. Deus envia o profeta para levar uma palavra de cura. Deus envia o profeta para levar uma palavra de multiplicação. Deus envia o profeta para mostrar que o que ele faz não é pela sua vontade, mas é a vontade de Deus. Deus envia o profeta para que o poder de Deus venha se manifestar e o milagre possa acontecer. Beleza? Vai lá e faz. Aquela mulher, ela podia ter desprezado a palavra, ela podia ter rejeitado aquela palavra, ela podia ter falado para Elias se afastar da vida dela, da casa dela, mas aquela mulher, ela tomou uma atitude diferente. Aquela mulher, ela ouviu a palavra de Elias. Aquela mulher, naquele momento, ela deve ter pensado: eu não tenho nada a perder, mas vem um homem aqui e fala uma palavra dessa, eu vou pegar essa palavra. A palavra pode ser boa. E assim fez aquela mulher. Ela pegou a palavra, ela fez aquela comida, aquele bolo, e levou ali para Elias. Elias come aquele alimento. E por aquela mulher, ela ter obedecido a palavra de Deus, ela ouviu, ela obedeceu, ela não rejeitou a palavra. E por ela ter recebido a palavra do profeta, Deus ele se encarrega, Deus ele dá garantia do milagre que ele faz. Porque a palavra foi liberada na vida daquela mulher, e dentro do lar daquela mulher onde não tinha nada. A palavra foi liberada, né, sobre a vida dela, sobre a vida do seu filho. E a palavra, quando ela é liberada, a palavra ela tem poder para mudar a história, a palavra tem poder para curar, a palavra tem poder para abrir portas, a palavra tem poder para levantar aquele que está caído, a palavra tem poder para libertar aquele que está preso, a palavra tem poder para curar uma depressão, a palavra tem poder para colocar alegria dentro do coração daquele que está triste. A palavra, quando ela entra dentro de um coração, ela entra para curar, para libertar, para transformar, para fazer algo novo. E aquela mulher ela deposita fé naquela palavra. E Deus viu a sinceridade daquela mulher e a obediência daquela mulher. E Deus ele pega um pouco da farinha e um pouco do azeite, e Deus agora ele multiplica. Deus ele entra agora com poder, com milagre. E Deus multiplica a farinha daquela mulher, multiplica o azeite. Eram 3 anos e meio que não haveria chuva sobre a terra. E o texto vai dizer que a farinha e o azeite, eles se multiplicaram até o dia que veio chuva sobre a terra. Olha como Deus é grande, olha como Deus ele faz as coisas, igreja. Talvez você está vendo o teu problema como uma dificuldade para que o teu milagre seja gerado. Mas eu quero te dizer, o problema que você enfrenta hoje é a oportunidade para Deus gerar um milagre na tua vida. E talvez você não está enxergando que o que você está vivendo é a oportunidade que Deus quer para Ele fazer um milagre. Mas você precisa crer, você precisa acreditar que Deus não desistiu de você, que Deus ele continua te sustentando, que Deus ele continua cuidando da tua vida como cuidou de Elias, como Ele tem cuidado, como até que Ele tem ajudado
A incredulidade não gera milagres, só gera consequências ruins. Mas a fé, ela gera um milagre. A fé, ela faz a diferença. Nós não louvamos hoje, se eu apenas te tocar, eu serei curado. Não é tocar de qualquer jeito, mas é tocar como tocou aquela mulher no fundo do sul. É tocar com fé, é acreditar. Eu não vou para mais um culto, mas eu vou para um culto. E nesse culto eu vou sair transformado. Eu vou sair para a minha vitória. Eu vou sair para viver uma semana diferenciada. Eu vou sair para que essa semana eu tenha a resposta de Deus na minha vida. Porque eu creio na palavra que sai do altar de Deus. A palavra que sai do altar, ela não volta vazia, mas ela tem poder para fazer um milagre na minha vida, na tua vida, na tua casa, na tua família. Ela tem poder para fazer a diferença. Mas nós precisamos acreditar, nós precisamos tomar posse. E muitas vezes nós olhamos mais para o problema das pessoas, olhamos mais por aqueles que são incrédulos. Assim como Deus, Ele levantou uma geração de profetas no meio de religiosos, Deus também levanta pessoas fervorosas, Deus também levanta uma geração eleita, uma nação eleita, uma nação fervorosa para representar o nome dEle, para levar a palavra dEle. E você é essa geração. Se você não está acreditando, você é essa geração que Deus já levantou, e você precisa enxergar você fazendo parte dessa geração eleita pelo Senhor. Ou você acha que você faz parte de uma geração? Hoje aí, né? Eles falam que a geração, minha filha que sabe, a geração Z, geração Y, né? Não sei nem que geração é essa, mas eu quero te dizer, eu sei da geração que eu e você fazemos parte. Nós somos a geração eleita, propriedade exclusiva do Senhor. Aleluia, nós somos aquele que o Senhor nos escolheu para fazermos a diferença nessa terra, para representar o nome dEle. Você é essa geração e você precisa acreditar. Você precisa acreditar em você mesmo. Aleluia. Assim, pastor, tem pessoas que não acreditam que ela pode, que ele pode, não acredita que tem potencial. Se Deus acredita em você, por que você não vai acreditar em você mesmo? Glória a Deus. Começa a enxergar em você da mesma forma que Deus te enxerga. Glória a Deus. Como que Deus te enxerga? Você já parou para pensar como que Deus te enxerga? Glória a Deus. Você acha que Deus te enxerga como um coitado, como um caído, como um derrotado? Não, Deus te enxerga como um vencedor. Deus te enxerga como uma pessoa preciosa, uma pessoa de valor. Deus te enxerga como uma pérola, como uma pedra preciosa. Deus te enxerga de uma forma que você pode, que você vence, que você é capaz, porque é Ele que te capacita. E você precisa acreditar nisso. Quando você acredita nisso, né? Você não fica olhando para a dificuldade como se fosse maior do que Deus. Você não fica se fazendo de coitadinho, porque tem muitos crentes dentro da igreja que se faz de coitado. Passa por um problema, aí se faz de coitadinho para as pessoas ficarem com dó. Não tem. Você não é um coitado. Ninguém precisa ter dó de você, porque Deus, Ele te ama da forma que você é. Deus, Ele te ama mesmo com as tuas imperfeições. Ele não deixou de te amar. Você acha que Elias ele era perfeito? Que Elias não tinha defeito? Davi não tinha defeito? Abraão não tinha defeito? Jacó não tinha defeito? Né? Todos nós temos defeito, mas Deus, Ele nos ama da forma que nós somos. Mas a cada dia que nós recebemos a palavra do Senhor, o defeito que nós temos, a palavra vai nos aperfeiçoando, a palavra vai nos curando, a palavra vai nos libertando, a palavra vai nos aproximando cada vez mais de Deus. E quanto mais perto de Deus, mais nós aprendemos a confiar e conhecer mais o poder de Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Veja o que Deus ele fez com Elias e fez com aquela mulher. Deus cuidou em todos os momentos. Talvez você estou me sentindo tão só, estou me sentindo abandonado. Talvez você carregue
sentimento dentro do teu coração, um sentimento de abandono, um sentimento de frustração, porque alguém lá no passado não reconheceu o que você fez, e aí você ficou frustrado. Mas é isso que dá quando nós esperamos o reconhecimento do homem. Nós se frustramos, se decepcionamos, entristecemos, porque estamos esperando algo do homem. Mas quando nós esperamos de Deus, Deus ele jamais vai te decepcionar. Deus ele jamais vai te frustrar. Deus ele jamais vai entristecer o teu coração. Mas o teu coração vai se alegrar. E aí você vai declarar o que declarou Abacuque. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na oliveira, ainda que não falta os gados lá nos currais, ainda que falta o alimento, a plantação, pode faltar o que for, aleluia, eu me alegrarei no Deus da minha salvação, porque Jeová é a minha força, Ele é a minha força, Ele é a fonte de alegria que alegra o meu coração. Pode ter, pode não ter, pode acontecer, pode fechar a porta, aleluia, mas o meu Deus é que me sustenta. É Deus que nos sustenta. Quando você entende isso, o teu coração se acalma, o teu coração se aquieta. Você não entra em desespero, você não entra em pânico, você não se preocupa com o dia de amanhã, o que vai acontecer no dia de amanhã, mas você se preocupa com o dia de hoje, porque é hoje que Deus preparou. Hoje é o dia que Deus preparou, hoje é o dia que Deus tem bênção para a minha vida, hoje é o dia que Deus tem cura para a minha vida, hoje é o dia que Deus tem livramento para a minha vida. Aleluia, eu vou sair daqui alimentado na força do meu Deus, eu vou sair daqui levando a presença dEle, levando a palavra dEle, porque eu sei quem tem o crido e sei que é poderoso. Deus jamais vai abandonar aquele que nele espera. Em quem você tem esperado? Em quem você tem colocado a tua confiança? Tem esperado a resposta do teu chefe? Tem esperado que algum vizinho ou algum familiar venha trazer resposta para você? Aí você se decepciona porque não vem. Não vem quem você gostaria que te ajudasse, que estivesse ao seu lado. Mas você já parou para pensar? Se quem você gostaria que estivesse ao teu lado não veio, porque Deus permitiu para te dar um grande livramento, você já parou para pensar? Se não foi isso que Deus ele fez, então se alegra. Se não apareceu quem você gostaria que aparecesse, alegre o teu coração, porque Deus jamais vai te abandonar, Ele sempre vai estar do teu lado. Comece a enxergar Deus do teu lado, comece a enxergar Deus dentro do teu coração, comece a enxergar Deus dentro do teu lado, comece a enxergar Deus dentro do teu trabalho, comece a enxergar Deus no teu casamento, comece a enxergar Deus na tua vida financeira, na tua vida sentimental, comece a enxergar Deus em tudo que você fizer, porque aonde você for, Deus vai estar contigo para te ajudar. Deus vai estar contigo para confortar o teu coração, para suprir a tua necessidade. Ele achou até aquela mulher. Deus fez o milagre da multiplicação. Mas agora vem outra notícia. O filho daquela mulher, ele morre. Ele adoece e ele morre. E aquela mulher vai cobrar o profeta. Mas eu quero te dizer algo. Tudo que Deus faz é bom, perfeito e agradável. E tudo que Deus faz é para o nosso bem. Ainda que as coisas podem parecer o contrário. Não é verdade? Ainda que uma porta se feche, pode parecer que Deus está nos condenando. Mas a porta que Deus fecha é porque Ele também está te livrando. É porque Ele tem uma porta maior ainda. Mas a porta ainda não abriu. Não abriu, mas o mundo espiritual já está aberto. No mundo espiritual, Deus já decretou essa porta aberta na tua vida. E a porta que Deus abrir, é onde o nome dele vai ser glorificado através da tua vida. Então Deus não ia deixar que o profeta fosse envergonhado. O filho morre, mas Elias vai lá. Elias tinha a presença de Deus. Ele carregava a presença de Deus. Então Elias vai até aquele menino, aquele jovem. Elias ora, clama ao Senhor. E Deus torna a trazer o Espírito, o fôlego de vida sobre aquele jovem. E novamente Deus ele realiza um novo milagre. Não foi só o da multiplicação,
mas Deus ressuscitou a vida daquele menino. Glória a Deus, é verdade. E aquela mulher, por um momento ela se alegrou pela multiplicação, mas logo em seguida ela se entristeceu, porque o seu filho morreu. Mas quando nós depositamos a nossa fé no Senhor, quando nós confiamos na palavra dele, nós podemos se entristecer só por um pouco, só por um momento, como o salmista diz: o choro ele dura uma noite, mas ao amanhecer vem a alegria do Senhor. E novamente a alegria voltou na vida daquela mulher, novamente a alegria voltou dentro do lar daquela mulher. Aleluia! E Deus tem essa alegria para a tua vida nessa noite. Deus tem uma grande alegria para colocar dentro do teu coração nesta noite, porque Ele é a fonte de alegria. A alegria que Ele ofereceu para a mulher samaritana. Mulher, se você continuar a beber dessa água, vai tornar a ter sede. Mas se você beber da água que eu lhe der, eu vou fazer em você uma fonte a jorrar águas para a vida eterna. Essa água, essa alegria, Jesus tem para a tua vida nessa noite. São as águas que fluem no nosso interior e que curam o nosso interior. São as águas que tiram a tristeza, a dúvida, a incredulidade e traz a certeza dentro do nosso coração. A certeza que mesmo na dificuldade, eu sei que eu não estou só, mas Jesus está comigo. Jesus está no barco para acalmar a tempestade. Jesus, Ele vai na frente abrindo o caminho. E o Senhor tem um caminho para a tua vida nessa noite. O Senhor, Ele tem um caminho para a tua vida nessa noite. Então deixa que o Espírito Santo Ele conduza você. Deixa que Ele conduza a tua vida, como Ele conduziu a vida de Elias. Nunca se esqueça que você faz parte dessa geração. Você é essa geração que o Senhor escolheu. Você não é propriedade do homem, mas você é propriedade exclusiva de Deus. É Deus quem cuida dessa propriedade. E nessa propriedade só entra quem Deus permite. Quem Deus não permite não vai entrar. Pode até bater na porta, mas vai ter que recuar. Aleluia. Pode até insistir, mas vai ter que recuar. Só vai entrar se Deus permitir. Mas se Deus não permitir, a porta vai fechar para aquele que Deus não quer que entre. Começa a colocar a tua fé em ação. Porque a fé é o passo que você dá para que o milagre seja gerado na tua vida. E quando você dá esse passo de fé, Deus lhe dá a garantia do milagre na tua vida. Quando você vai em algum comércio, você compra algum produto, você não recebe aquele certificado de garantia, né? A tua fé, quando você deposita em Deus, Deus Ele te apresenta o certificado de garantia do milagre que Ele tem para a tua vida. Só que o que você compra no comércio, a garantia geralmente é de 90 dias, né? Mas a garantia que Deus dá do teu milagre é para toda a eternidade. Não tem prazo de validade, não tem término. Aleluia, mas é para toda a eternidade. Aleluia. Então coloca a tua fé em ação nesta noite. Aleluia. Se alimenta da palavra de Deus. Porque quando você deposita a tua fé no Senhor e começa a ter atitude, você começa a ver o milagre sendo gerado. Lembra de Abraão? Quando teve que sacrificar o seu filho Isaac? Se Abraão não tivesse fé, se Abraão não obedecesse ao Senhor, se Abraão não, naquela atitude, se ele não demonstrasse um amor maior a Deus, o milagre não teria acontecido. Ele não teria recebido a provisão de Deus. Mas Abraão, ele demonstrou fé, obediência e colocou Deus em primeiro lugar. Glória a Deus. E aí o que acontece? Na hora do sacrifício, Deus envia a provisão. Glória a Deus. Pode parecer que você já está aos 45 minutos do segundo tempo e o jogo está para acabar. E parece que mais nada vai acontecer. Mas é onde Deus aparece e te surpreende. É onde Deus ele traz à existência aquilo que não existe. É onde Deus ele traz lugares que você nem imagina. Mas Ele chega na hora certa. Ele chega no momento certo para te abençoar. Porque nós não entendemos a forma que Deus trabalha, mas nós podemos sim confiar e ter fé no Senhor. Que Ele vai trazer, que Ele vai fazer.
que Ele vai abrir portas, que Ele vai fazer o sobrenatural na minha vida e na tua vida. Mas para isso, nós temos que ter fé. Saia daqui nessa noite crendo. Saia daqui nessa noite crendo que essa semana ela vai ser diferente na tua vida. Faça um ato profético, um ato de fé. Se posiciona, tenha posicionamento. Faça como fez a mulher de fluxo. Ela saiu da zona de conforto, que era dentro da sua casa, e ela foi, enfrentou a multidão. E quando chegou em Jesus, ela tocou com fé. Faça como fez Zaqueu, que chamou a atenção de Jesus. O incrédulo, né, que tirava dos pobres. Mas um dia, ele quis ver quem era Jesus. Ele sobe numa árvore, e Jesus lhe desce. Não é subindo, é descendo. Então desce da árvore, porque hoje eu vou entrar dentro da tua casa. Uma atitude, um posicionamento. Não andava com Jesus, mas ele quis ver quem era Jesus. E Jesus fala: hoje eu vou entrar dentro da tua casa e eu vou pousar na tua casa, porque hoje a salvação chegou na tua casa. E aonde Jesus chegou, as coisas foram transformadas, porque o coração corrupto foi transformado num coração cheio de amor, porque aquilo que ele fazia, ele já não sentia mais o desejo de fazer, porque agora ele demonstra uma atitude verdadeiramente de quem é transformado, porque uma atitude de quem é transformado, ela não é só de palavras, mas ela vem de dentro para fora. Zaqueu, ele fala: olha, tudo que eu fiz de errado, tudo que eu roubei, eu vou devolver 4 vezes mais, vou dar metade dos meus bens de quem eu tirei. Ele demonstrou uma atitude de transformação, porque Jesus chegou e transformou a vida dele, e Jesus enviou salvação para dentro daquele lugar. E eu quero te dizer, aleluia, talvez você ainda não sentiu, ou se você não sentiu, aleluia, talvez o teu coração ainda continua duro até esse momento, mas eu quero te dizer, Jesus está aí do teu lado, para transformar, para curar, para libertar, para alegrar o teu coração, para que você saia daqui nessa noite de uma forma diferente. Jesus está aí do teu lado, leva Ele com você, toma posse da vida dele, da presença dele na tua vida. Como a pastora falou, quando você chegar na tua casa, que você não seja o primeiro, abra a porta, Jesus entra na frente, faz morada, que o meu lar seja um lar de milagres, onde o Senhor tenha prazer em habitar. Começa a declarar que o teu lar é um lar de comunhão. Começa a declarar que o teu lar é um lar de união, é um lar de amor, é um lar que tem a palavra de Deus, é um lar que tem a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque aonde houver a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a libertação, a cura, a restauração. E aonde há a presença não vai ter opressão na tua vida, porque Jesus, Ele é luz. Deixa que essa luz brilhe na tua vida. Deixa que essa luz ela brilhe dentro do teu lar. E se você crê na palavra de Deus, se você crê em Jesus, você vai começar a ver os teus milagres sendo gerados. Você precisa ouvir mais a palavra de Deus. Na sexta-feira nós fomos ministrar sobre o Vale dos Ossos Secos, né? Ezequiel foi enviado no meio daquele vale, porque Deus enviou ele. Deus mostrou para ele uma situação onde não tinha solução. Humanamente falando, não tinha solução. Mas Deus envia um profeta no meio de um cemitério, onde só tinha ossos sequíssimos. E Deus pergunta para o profeta: esses ossos, eles podem viver? É óbvio que não. Mas ele responde: Senhor, tu sabes de todas as coisas. Então Deus fala para o profeta, então profetiza e diz a esses ossos: ouve a palavra de Deus. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, ela traz vida para a minha vida e para a tua vida. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, a esperança ela continua viva dentro do nosso coração. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, recebemos a palavra de Deus e praticamos a palavra de Deus, nós não vamos ver a morte, aleluia, mas nós vamos ter vida e vida em abundância.
Diz a palavra de Deus: filhinhos, você já venceu. Você já venceu o mundo. Sabe por quê? Porque maior é aquele que está com vocês. Aleluia. Deus, Ele é maior do que qualquer situação que aparecer na tua vida. Glória a Deus. Leve essa presença junto com você. Carrega essa presença para dentro de Deus. Nunca afaste a presença de Deus do teu lar. Nunca afaste a presença de Deus dos teus filhos. Nunca afaste a presença de Deus no teu casamento. Nunca afaste a presença de Deus em nenhuma área da tua vida. Porque enquanto tem a presença, tem livramento. Enquanto tem a presença, você vai estar sendo sustentado pelo Senhor. Enquanto tem a presença, tem provisão, tem milagres. Enquanto tem a presença, vai haver paz dentro do teu lar. Quando você colocar a cabeça no teu travesseiro, você vai dormir tranquilo. Você vai dormir em paz. Em nome de Jesus, saia daqui nessa noite. Saia daqui para viver um tempo diferente. Saia daqui levando essa palavra para o teu coração. Saia daqui para viver uma semana diferenciada na tua vida. Leva a paz para dentro do teu lar. Leva a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo para dentro do teu lar. Deixa Deus habitar no teu casamento. Deixa Deus habitar em todas as áreas da tua vida. Deixa Deus habitar e deixa Deus conduzir o teu caminho. Porque Ele sabe o melhor caminho para a tua vida. E os caminhos que Ele tem é maiores do que os teus. Em nome de Jesus. Amém? Recebe essa palavra no teu espírito. Aplauda o Senhor. Toma a glória de Deus. E vive uma semana de milagres na tua vida. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Deus, aleluia. Palavra que nós recebemos esta noite, com certeza as portas vão se abrir essa semana, porque Deus está no controle da minha vida, da tua vida. Nada poderá ficar de pé diante de você, porque o general Ele vai entrar com providência de cada coração nesta noite, em nome de Jesus. Vamos agradecer a Deus por este culto maravilhoso, pela palavra ministrada em nome do Senhor. Poderoso Deus e eterno Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, eu te agradeço, meu Pai querido, por este culto maravilhoso, pela libertação, pelo apoio, pelo milagre, pelas portas abertas, meu Pai, que eu creio, Senhor, tem porta aberta para o seu povo. Toma cada um de nós na tua mão, conceda uma semana abençoada, uma semana de vitória, uma semana de milagre, uma semana de cura, uma semana de libertação e de liberação, Senhor. Toma nas tuas mãos e abençoa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para a sua glória. Amém e amém. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vós, desde agora e para sempre. Amém. Desde agora e para